Hoje estarei falando sobre o bônus 4 da companhia Geonese Global, que é o bônus de liderança. Eu chamo isso aqui de escada do sucesso. Vocês podem perceber que tem 6 degraus. Não existe só 6 degraus, existem mais, existem 15 degraus na companhia. Você pode alcançar esses 15 status e fazer sucesso na companhia Geonese Global. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. O associado é aquele cara que entra, ele se cadastra e ele com R$3 e ele só tem uma posição, ele só pagou a adesão. E como que ele se torna um distribuidor? Ele foi lá e comprou um pacote no mínimo de $199. Aí o que acontece? Ele vira um distribuidor. Ele comprou um pacote, ele vai receber o pacote na casa dele, ele vai pegar esse pacote, vai usar os produtos ou vai revender, enfim. E ele agora é um distribuidor, certo? E como que esse distribuidor ele se qualifica um executivo? Para se tornar um executivo na Geonese, você tem que ter 2 distribuidores diretos, um na sua esquerda e um na sua direita. Então olha só aqui. Ele cadastrou a Maria do lado esquerdo, e a Maria comprou o produto, ela virou uma distribuidora. Ele cadastrou o Paulo do lado direito, ele se comprou o produto, se transformou num distribuidor, pronto. Esse camarada aqui, em azul, ele é um executivo agora, porque ele cadastrou 2 pessoas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, e essas pessoas compraram os produtos, os pacotes. No mínimo de $199. Então agora ele tem o status de executivo. Tá? E se eu voltar à imagem ilustrativa aqui, vocês vão ver que o executivo é o nível 3 da escada do sucesso. Agora vamos fazer um exemplo com o executivo Jade. Muito interessante se transformar em Jade, pessoal, porque já começa a ganhar 20% do nível 1 do Matching Bônus. Vamos lá então? Como que ele se torna um executivo Jade? Ele precisa ter 4 executivos pessoais na rede, no mínimo 1 de cada lado. Então ele precisa ter 4 executivos pessoais. Então para ele se tornar um Jade, executivo Jade, a rede dele precisa estar dessa maneira aqui. Olha só, ele está aqui, digamos que é você, eu estou falando em primeira pessoa, enfim. Creio que vocês estão entendendo. Em azul aqui. Ele é um executivo, mas agora ele já tem 4 distribuidores diretos. Ele cadastrou 4 pessoas e ele coloca aqui que tem que ser no mínimo 1 de cada lado. Então pode ser assim também. Ele pode ter 3 distribuidores do lado direito e 1 do lado esquerdo. Ele se transforma em Jade. Para se tornar um Jade, você tem que ter 4 executivos pessoais na sua rede, no mínimo 1 de cada lado. Então, você se torna Jade se você cadastrar 4 pessoas e essas pessoas se tornarem executivo, tá? Deixa eu colar aqui para ficar, olha aí, executivo. O que é o executivo? O executivo é a pessoa que comprou o pacote, e ela cadastrou... O que é o executivo? O executivo tem que ter 2 distribuidores direto, um na esquerda e um na direita. O que é distribuidor? As pessoas que compraram o pacote. Então, para você chegar no nível de Jade, executivo Jade, você tem que ter 4 executivos diretamente a você, no mínimo 1 de cada lado. Pode ser assim, pode ser 3 executivos de um lado e 1 executivo do outro, tanto faz o lado, pode ser aqui também, tá? Não importa a ordem, olha só. Mas tem que ser 4 executivos direto a você, no mínimo 1 de cada lado. Você se torna um Jade. E a outra opção também é você ter, ou você pode ter 4 executivos direto a você, no mínimo 1 de cada lado, ou 8 distribuidores pessoais, no mínimo 3 de cada lado. Ou você tem que ter 8 distribuidores diretos na sua matriz, no mínimo 3 de cada lado. Vamos colocar aqui 3 do lado de lá. Que é aqui, Deixa eu espalhar esse pessoal aqui na sua rede. Ficando bonita essa rede aqui, hein? Só fera. Então tem que ter, são 8, então pode ter 3 aqui e 5 do outro lado, falta mais um aqui. Se você conseguir chegar nessa estrutura aqui, você também se torna um Jade. Você cadastrando apenas distribuidores. São 8 distribuidores, Opa, tem uma a mais aqui. Olha aqui,
São 8 distribuidores e tem que ter no mínimo 3 de cada lado, tá? Independente do lado, tem que ter 3 de cada lado, o mínimo. Você também se transforma num Jade. O que é o distribuidor? É aquele cara que comprou o pacote, ó. Digamos que você cadastrou aí 8 pessoas, essas pessoas não cadastraram ninguém, mas elas compraram um combo, elas compraram um pacote da companhia no mínimo de $199, tá? 8 pessoas diretas que compraram o pacote. E você se transforma também no executivo Jade, tá ok? Muito bem, voltando aqui então para a nossa escada do sucesso, onde eu acabei de demonstrar, né, sobre o executivo Jade, começa a ganhar 20% no seu nível 1, tá? E agora como que faz para o camarada se transformar em executivo Pérola na companhia? O executivo Pérola tem que ter 8 executivos pessoais na sua rede, no mínimo 2 de cada lado, ou ter 12 distribuidores pessoais, no mínimo 3 de cada lado. Então vamos aqui fazer um exemplo para você virar Pérola. Vou tirar aqui a escada do sucesso, vou voltar aqui à árvore, tá? E você atualmente você é um executivo Jade e você quer se transformar em Pérola. E para você se transformar em Pérola, executivo Pérola, você tem que ter 8 executivos pessoais, no mínimo 2 de cada lado. Executivos pessoais, tá? O executivo, quem que é o executivo? Vamos colocar aqui. O executivo é aquele camarada que se cadastrou, pagou adesão, deixa eu escrever aqui, comprou o pacote. O executivo tem que ter 2 distribuidores, um de cada lado, tá? Então, olha só. Esse vermelhinho executivo aqui é você que cadastrou, mas esses 2 distribuidores aqui foi esse executivo que cadastrou. Então, imagina só, você tem que ter 8, pessoal, executivos na sua rede, diretamente a você, 2 de cada lado, tá? Para você se tornar um executivo Pérola. É aquele camarada que tem 8 executivos pessoais na sua rede, no mínimo 2 de cada lado, ou ter 12 distribuidores pessoais, no mínimo 3 de cada lado. Então, olha só, esse executivo aqui foi esse Pérola que cadastrou, esse aqui também, executivo. Executivo você sabe que tem que ter uma pessoa de cada lado. Então, vocês entenderam essa primeira opção, de que para se tornar um Pérola, a primeira opção para se tornar um Pérola é ter 8 executivos pessoais na sua rede, no mínimo 2 de cada lado. Ou ter 12 distribuidores pessoais diretamente a você, que são esses branquinhos, no mínimo 3 de cada lado. Então tem que ter, vamos fazer uma simulação aqui, para virar um Pérola, tem que ter 3 de um lado, são 12, e tem que ter 9 do outro, olha só. Tem que ter 9 distribuidores aqui. E vai descendo. Vai descendo aqui, vai descendo aqui, até sair do vídeo, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta mais 3. 9 com 3 do outro lado, 12 distribuidores, você vira um executivo Pérola, como está aqui em cima, tá? Que é o nível 5 da nossa escada do sucesso, aqui executivo Pérola. O executivo Safira, que é o último, pessoal, o 6, o último dessa série, né? Porque são 15. No próximo vídeo eu vou falar sobre os próximos. O executivo Safira, você tem que ter 12 executivos pessoais na sua rede, no mínimo 3 de cada lado, para você se tornar um Safira. Olha só, vou mudar o nome aqui. Safira. Para se tornar um Safira, você tem que ter 12 executivos pessoais. Lembra que para se tornar um Pérola, você teria que ter 8 executivos pessoais? Aqui no status Safira, para chegar nesse status, você precisa ter 12 executivos pessoais, um de cada lado. Distribuidor, dessa vez, não vale. Deixa eu tirar aqui. Aqui está, então, pessoal, o executivo. Tem que ter 12 executivos para se transformar em um Safira, hein? E no mínimo 3 de cada lado. Então, pode ter 3 executivos aqui de um lado e 9 do outro lado. Aqui do outro lado, você tem que ter 9. Ou vice-versa, né, pessoal? Creio que vocês entenderam. Aqui vai acabar o vídeo. Mas vocês entendem que para virar um Safira tem que ter 9 executivos de um lado e 3 do outro. Executivo é aquele camarada que se cadastra, compra o pacote e também tem 2 pessoas com os pacotes comprados, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Tá ok? A partir daí a sua rede já começa a crescer. Então vocês têm que entender o seguinte.
que para você fazer sucesso nesse negócio, pessoal, não basta você cadastrar pessoas só de um lado. Entenda isso. Vou repetir novamente. Coloque na sua cabeça, crie uma meta, tá? Coloquem, cadastre 10 pessoas do lado esquerdo e 10 pessoas do lado direito e trabalhem dentro dela. Eu cadastrei 20 pessoas, 10 de cada lado, e estou trabalhando elas. Estou ajudando essas pessoas a se qualificarem, porque para eu chegar no status de pérola, safira, eu preciso ajudar os meus diretos a se qualificarem, conforme eu mostrei nos exemplos aqui, senão isso não é possível, ok? E a partir do executivo Jade, eu quero que vocês entendam aqui, ó, que você já começa a ganhar 20% do primeiro nível do match bônus. A partir do executivo pérola, você se tornou um executivo pérola, você já começa a ganhar 20% do primeiro nível das pessoas que estão batendo no binário, 20% de todo mundo que está batendo no binário do seu primeiro nível, e já começa a ganhar mais 15% do segundo nível, dos seus indiretos, do binário. E quando você chega no grau safira, você ganha 20% do primeiro, 15% do segundo e 10% do terceiro, pessoal. Isso é fantástico, isso aqui é muito dinheiro. Então, o lema aqui é ajudar a sua rede, cadastrar pessoas dos dois lados, não cadastrar pessoas só do lado menor, pessoal, cadastrar dos dois lados e ponto final. Se você não entendeu esse vídeo, por favor, dê play e assista novamente.